Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A missão Fiat Voluntas Tua Brasil inicia hoje, dia 17 de setembro de 2020, a consagração da humanidade a Maria. De hoje até o dia 23 de outubro, vamos ler e meditar o tratado da verdadeira devoção a Maria. Logo após, daremos início aos exercícios espirituais e no dia 27 de novembro de 2020, dia de Nossa Senhora das Graças, faremos a consagração. Somos os filhos da Divina Vontade. Meu nome é Michele, trabalho junto com a Aline na missão. Somos todos consagrados pelas mãos da Virgem Maria à vontade divina, através das orações reveladas por Nossa Senhora a Luísa, no livro A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Nós nos colocamos diante do trono supremo de Deus, entramos em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para nos consagrar ou renovar a nossa consagração a Maria pelo método de São Luís Maria. Estamos aqui para representar toda a raça humana, do passado, presente e futuro. Em nome de todos os seres humanos, louvamos ao Pai e consagramos toda a raça humana a Maria. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, São Luís Maria Grion de Montfort, capítulo 1. Necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Confesso com toda a Igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos que um átomo, é antes um nada, pois que só Ele é aquele que é. Êxodo 3,14. E por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Digo, entretanto, que supostas as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois Deus é imutável em sua conduta e em seus sentimentos. Artigo 1. Princípios. Primeiro princípio. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Deus Pai só deu ao mundo o seu unigênito por Maria. Suspiraram os patriarcas e pedidos insistentes fizeram os profetas e os santos da lei antiga, durante 4 milênios, mas só Maria o mereceu e alcançou graça diante de Deus. Pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes. Porque o mundo era indigno, diz Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Em Maria e por Maria é que o Filho de Deus se fez homem para a nossa salvação. Deus e Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido consentimento por intermédio de um dos primeiros ministros da corte celestial. Deus Pai transmitiu a Maria uma fecundidade, sua fecundidade, na medida em que a podia receber uma simples criatura, para que ela pudesse produzir o seu filho e todos os membros de seu corpo místico. Deus Filho desceu ao seu seio virginal, qual um novo Adão no paraíso terrestre, para aí ter suas complacências e operar em segredo maravilhas de graça. Deus feito homem encontrou sua liberdade em se ver aprisionado no seio da Virgem Maria.
Patenteou a sua força em se deixar levar por esta Virgem Santa. Achou sua glória e a de seu Pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas deste mundo, para revelá-la somente a Maria. Glorificou sua independência e majestade, dependendo desta Virgem amável, em sua conceição, em seu nascimento, em sua apresentação no templo, em seus 30 anos de vida oculta até a morte, a que ela devia assistir, para fazerem ambos o mesmo sacrifício e para que ele fosse imolado ao Pai eterno com consentimento de sua mãe, como outrora Isaque, com o consentimento de Abraão à vontade de Deus. Foi ela quem o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Ó admirável e incompreensível descendência de um Deus, de que nos foi dada a conhecer o preço e a glória infinita, pois o Espírito Santo não a pôde passar em silêncio no Evangelho. Como incógnitas nos ficaram quase todas as coisas maravilhosas que fez a sabedoria encarnada durante sua vida oculta. Jesus Cristo deu mais glória a Deus, submetendo-se a Maria durante 30 anos, do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. Oh, quão altamente glorificamos a Deus, quando para lhe agradar, nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Se examinarmos atentamente o resto da vida de Jesus, veremos que foi por Maria que ele quis começar seus milagres. Pela palavra de Maria, ele santificou São João no seio de Santa Isabel. Assim que as palavras brotaram dos lábios de Maria, João ficou santificado. E foi este seu primeiro e maior milagre de graça. Foi a humilde pedido de Maria que ele, nas núpcias de Caná, mudou água em vinho, sendo este seu primeiro milagre sobre a natureza. Ele começou e continuou seus milagres por Maria, e por Maria os continuará até ao fim dos séculos. O Espírito Santo, que era estéril em Deus, isto é, não produzia outra pessoa divina, tornou-se fecundo em Maria, e com ela, nela e dela, que ele produziu sua obra-prima, um Deus feito homem, e que produz todos os dias até o fim do mundo, os predestinados e os membros do corpo deste chefe adorável. Eis porque, quanto mais em uma alma ele encontra Maria, sua querida e inseparável esposa, mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma, e essa alma em Jesus Cristo. Não se quer dizer com isto que a Santíssima Virgem dê a fecundidade ao Espírito Santo, como se ele não a tivesse. Sendo Deus, ele possui a fecundidade ou a capacidade de produzir como o Pai e o Filho. Não a reduz, porém, à ação e não gera outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo, por intermédio da Virgem, da qual se quis servir, se bem que não lhe fosse absolutamente necessário, reduziu ao ato a sua fecundidade, produzindo nela e por ela Jesus Cristo e seus membros. É um mistério da graça, inacessível até os mais sábios e espirituais dentre os cristãos. Segundo princípio, Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. A conduta das três pessoas divinas, das três pessoas da Santíssima Trindade, na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo, é a mesma de todos os dias, de um modo visível na Igreja, e esse procedimento há de perdurar até a consumação dos séculos na última vinda de Cristo. Deus Pai ajuntou todas as águas e as denominou mar, reuniu todas as suas graças e chamou-as Maria. Este grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo o que há de belo, brilhante, raro e precioso, até seu próprio Filho. E este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens se enriquecem. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. Fê-la tesoureira de tudo o que seu pai lhe deu em herança,
É por ela que ele aplica seus méritos aos membros do corpo místico, que comunica suas virtudes e distribui suas graças. É ela o canal misterioso, o aqueduto, pelo qual passam abundante e docemente suas misericórdias. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo o que ele possui. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem quer, quanto quer, como quer e quando quer. E dom nenhum é concedido aos homens que não passe por suas mãos virginais. Tal é a vontade de Deus, que tudo tenhamos por Maria e assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquele que em toda a vida quis ser pobre, humilde e escondida até ao nada. Eis a opinião da Igreja e dos santos padres. Se eu me dirigisse aos espíritos fortes dessa época, tudo isso que digo simplesmente poderia prová-lo pela Sagrada Escritura, pelos santos padres, citando longas passagens em latim e aduzindo os mais fortes argumentos, que o padre Poiré deduz e desenvolve em sua tríplice coroa da Santíssima Virgem. Falo, porém, aos pobres e aos simples, que por serem de boa vontade e terem mais fé que a maior parte dos sábios, creem com mais simplicidade e mérito, e, portanto, contento-me de lhe dizer simplesmente a verdade, sem me preocupar em citar todos os textos latinos, embora mencione alguns, mas sem os rebuscar muito. Continuemos. Porque a graça aperfeiçoa a natureza, e a glória aperfeiçoa a graça. É certo que nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como foi na terra. Por conseguinte, ele conserva a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos para com a melhor das mães. Cuidemos, porém, de não atribuir a essa dependência o menor abaixamento ou imperfeição em Jesus Cristo. Maria está infinitamente abaixo de seu filho, que é Deus, e portanto não lhe dá ordens como a mãe terrestre as dá a seu filho. Maria, porque está toda transformada em Deus pela graça e pela glória, que em Deus transforma todos os santos, não pede, não quer, não faz a menor coisa contrária à eterna e imutável vontade de Deus. Quando se lê, portanto, nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, etc., que no céu e na terra tudo, o próprio Deus está submisso à Santíssima Virgem, deve-se entender que a autoridade que Deus espontaneamente lhe conferiu é tão grande que ela parece ter o mesmo poder que Deus, e que suas preces e rogos são tão eficazes que se podem tomar como ordens junto de Sua Majestade. E ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe, porque ela é sempre humilde e conformada à vontade divina. Se Moisés, pela força de sua oração, conseguiu sustar a cólera de Deus contra os israelitas, e de tal modo que o Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor lhe disse que o deixasse encolerizar-se e punir aquele povo rebelde, que devemos pensar, com muito mais razão, da prece da humilde Maria, a digna Mãe de Deus, que tem mais poder junto da majestade divina que as preces e intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra. No céu, Maria dá ordens aos anjos e aos bem-aventurados. Para recompensar sua profunda humildade, Deus lhe deu o poder e a missão de povoar de santos os tronos vazios, que os anjos apóstatas abandonaram e perderam por orgulho. E a vontade do Altíssimo, que exalta os humildes, é que o céu, a terra e o inferno se curvem, de bom ou mau grado, às ordens da humilde Maria. Pois ele fez a soberana do céu e da terra, general de seus exércitos, tesoureira de suas riquezas, dispensadora de suas graças, artífice de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, mediadora para os homens, exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companheira de suas grandezas e de seus triunfos. Por meio de Maria, Deus Pai, quer que aumente sempre o número de seus filhos até a consumação dos séculos, e diz-lhes estas palavras:
habita em Jacó. Isto é, faze tua morada e residência em meus filhos e predestinados, figurados por Jacó, e não nos filhos do demônio e nos réprobos, que Esaú figura. Assim como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, há na geração sobrenatural um pai que é Deus e uma mãe, Maria Santíssima. Todos os verdadeiros filhos de Deus e os predestinados têm Deus por pai e Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe não tem Deus por pai. Por isso, os réprobos, os héreges, os cismáticos, etc., que odeiam, olham com desprezo a indiferença à Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que disto se gloriem, pois não têm Maria por mãe. Se eles a tivessem por mãe, haviam de amá-la e honrá-la, como um bom e verdadeiro filho ama e honra naturalmente sua mãe que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege, um cismático, um réprobo de um predestinado, é que o herege e o réprobo ostentam desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem e buscam, por suas palavras e exemplos, abertamente ou às escondidas, às vezes sob belos pretextos, diminuir e amesquinhar o culto e o amor a Maria. Não foi nestes que Deus Pai disse a Maria que fizesse sua morada, pois são filhos de Esaú. O desejo de Deus Filho é formar-se e, por assim dizer, encarnar-se todos os dias por meio de sua mãe em seus membros. Ele lhe diz: possui tua herança em Israel. Como se dissesse: Deus, meu Pai, deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e réprobos. Eu os conduzirei, uns com a vara de ouro, outros com a vara de ferro. Serei o pai advogado de uns, o justo vingador para outros, o juiz de todos. Mas vós, minha querida mãe, só tereis por herança e possessão os predestinados, figurados por Israel. Como sua boa mãe, vós lhes dareis a vida, os nutrireis, educareis, e como sua soberana, os conduzireis, governareis e defendereis. Grande número de homens nasceu nela, diz o Espírito Santo. Conforme a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem nascido em Maria é o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filhos de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu dela, os predestinados, que são os membros deste chefe, devem também nascer dela, por uma consequência necessária. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus, isto é, um predestinado, nascesse de outra mãe que Maria, que produziu a cabeça, não seria um predestinado, nem membro de Jesus Cristo, e sim um monstro na ordem da graça. Além disso, pois que Jesus é agora, mais do que nunca, o fruto de Maria, como lhe repetem 1000 vezes geralmente o céu e a terra. E bendito é o fruto do vosso ventre. É certo que Jesus Cristo, para cada homem em particular que o possui, é tão verdadeiramente o fruto e obra de Maria como para todo o mundo em geral. Deste modo, se qualquer fiel tem Jesus Cristo formado em seu coração, pode se atrever a dizer: 1000 graças a Maria. Este Jesus que eu possuo é, com efeito, seu fruto, e sem ela eu jamais o teria. Pode-se ainda aplicar-lhe com mais propriedade que São Paulo aplica a si próprio as palavras: dou à luz todos os dias os filhos de Deus, até que Jesus Cristo seja neles formado em toda a plenitude de sua idade. Santo Agostinho, sobrepujando a si mesmo, e tudo o que acabo de dizer, confirma que todos os predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus são, neste mundo, ocultos no seio da Santíssima Virgem, e aí guardados, alimentados, mantidos e engrandecidos por esta boa mãe, até que ela os dê a glória, depois da morte, que é propriamente o dia de seu nascimento, como qualifica a Igreja a morte dos justos.
Ó mistério de graça, que os réprobos desconhecem e os predestinados conhecem muito pouco. É vontade de Deus, Espírito Santo, que nela e por ela se formem eleitos. Lhe diz ele: minha bem-amada e minha esposa, lancem meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude e de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo ainda encontrar-te sobre a terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduze-te, portanto, em meus eleitos, que eu veja neles com a complacência as raízes de tua fé invencível, de tua humildade profunda, de tua mortificação universal, de tua oração sublime, de tua caridade ardente, de tua firmíssima esperança e de todas as tuas virtudes. É sempre a minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Que tua fé me dê fiéis, que tua pureza me dê virgens, que tua fecundidade me dê eleitos e templos. Quando Maria lança suas raízes em uma alma, maravilhas de graça se produzem, que só ela as pode produzir, pois é a única virgem fecunda que não teve jamais, nem terá semelhante em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem, e ela produzirá, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo lhe está reservada, pois só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra-a com toda a plenitude, comunicando-se-lhe abundantemente e na medida em que ele concede sua esposa. E uma das razões por que, hoje em dia, o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar ele em uma união bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável. Digo esposa inseparável porque, depois que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca a repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. Agora a gente vai fazer a meditação de alguns pontos da leitura do tratado. Aqui primeiro ele fala que Deus jamais teve necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades, a manifestação de sua glória. Eu vou tentar fazer um link dos trechos do tratado com os trechos do Livro do Céu. Eu vou procurar no Livro do Céu e vamos fazendo um link. Jesus fala num trecho do Livro do Céu, não tem um trecho aqui agora, mas ele fala o seguinte, que só ele pode se dizer humilde, porque ele, como sendo Deus, poderia fazer toda a obra de redenção com uma só palavra. Ele poderia só falar assim, a humanidade está redimida, mas ele quis se fazer homem, ele quis se encarnar, ele quis fazer tudo o que ele fez para a obra de redenção. Ele quis, ele não precisava. Então, ele não precisava ter nascido de Maria, não precisava ter sido encarnado, mas por humildade, ele quis vestir a nossa carne, passar por todas as nossas misérias, assumir todos os nossos pecados para nos redimir. E fazendo isso, ele divinizou todos os atos. Então, assim, tudo que a gente faz, primeiro Jesus fez. E quando a gente une nossos atos aos dele, a gente entra na vontade, quando a gente está no dom da divina vontade, quando fala assim,
que a gente quer unir os nossos atos ao de Jesus, é porque os atos que ele praticou foram divinizados. E aí a gente entra na vontade dele e trabalha junto com ele, né? Tudo que uma pessoa humana faz, ele já fez. Então foi por pura humildade que ele quis se encarnar no seio da Virgem Maria. Então, assim, nessa parte está falando da necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Se Deus quis, né, se encarnar no seio da Virgem Maria, e ele é imutável, ele sempre vai usar Maria. Ele sempre vai usar. Ele nunca vai fazer. Tudo que ele vai fazer é por intercessão dela. Outra parte que eu separei para meditar. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de ter pedido seu consentimento por intermédio de um dos primeiros ministros da corte celestial. Na meditação dos 31 dias com Maria, quando ela fala da anunciação, ela fala que o anjo chegou e falou aquela frase, Ave Maria, cheia de graça, e ele falou que Deus tinha enviado ele, que o Fiat já estava pronto, o verbo já ia se encarnar e precisava do Fiat dela, do consentimento dela, né, da vontade dela, porque Deus nunca vai fazer nada sem o nosso consentimento. E ela nunca fez a vontade dela. Ela sempre entregou sua vontade. Desde que ela foi concebida, a vontade dela ficou amarrada no trono de Deus. E para descer, para se encarnar, ele pediu o consentimento dela, se ela aceitava ser a mãe de Deus. E ela disse, Fiat, sim. Deus, a outra parte. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu por sua vida e morte. Aí tem um trecho do Livro do Céu que ele fala sobre isso, que Jesus fala que comunicou tudo a Maria. Deixa eu ler aqui só um minuto. Foi dia 27 de julho de 1923. Ele falou para Luísa, minha filha, assim como fiz na encarnação, em que primeiro depositei na minha querida mãe todos os bens que convinham para descer do céu à terra, depois me encarnei e fiz o depósito de minha mesma vida. E de minha mãe saiu este depósito como vida de todos. Então ele deixa muito claro aqui o que São Luís fala, que de Maria é o depósito que sai, que sai a vida de todos. É muito coerente com o que São Luís fala, que Jesus depositou tudo nela. E dela sai todas as graças. Tem uma outra parte do trecho do Livro do Céu, que eu não lembro agora qual é o trecho, mas ele fala assim, que tudo o que ele é por natureza, Maria é por graça. Agora eu não lembro se foi Valtorta ou se é Livro do Céu. Mas ele disse assim, que tudo que Jesus é por natureza, Maria é por graça. E dela provém todas as graças. Ela é a medianeira de todas as graças. O Tratado da Verdadeira Devoção vai sempre falar isso, vai sempre falar. Maria é a intermediação. Ela é um banco que tem todos os bens. Tudo que Deus é por natureza, ela é por graça. Tudo vem dela. Ela formou Jesus Cristo, que é a cabeça, o corpo místico, e nós somos os membros, e ela que vai formar os membros, ela que forma os membros do corpo místico. Então tudo acontece por intercessão dela. Ela fala isso também muito no livro da Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, dos 31 dias. Ele fala aqui que ela é a dispensadora de todas as graças. Tal é a vontade de Deus, que tudo tenhamos por Maria. Tudo. Então, assim, até uma pessoa que por exemplo, faz uma prece a Deus. Os protestantes, por exemplo, que conseguem algumas coisas com Deus, que
né, as graças que eles conseguem para a vida deles, passa por Maria. Tudo, 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 tudo. Mesmo que eles não peçam a intercessão dela, tudo passa por ela. E ela é tão maravilhosa que ela concede, né? Ela é a cabeça, Jesus é a cabeça. E para chegar nos membros tem que passar por ela, não tem jeito. Aí ele fala uma parte aqui que o que ele está escrevendo, São Luís está escrevendo, tem muitos livros que escrevem, muitos padres que escrevem, mas que ele não ia se deter a isso, por quê? Que ele sabia que esse livro seria lido pelos pobres e simples, que por serem de boa vontade e terem mais fé, creem com simplicidade. É interessante ele falar isso, porque assim, ele já preveu, já profetizou, né, que os filhos de Maria, os predestinados, os que ela escolheu para fazer essa consagração, são pessoas humildes, que não ficam questionando muita coisa, que vão ler o tratado, vão acreditar. E é incrível como Maria chama os consagrados pelo método São Luís para conhecer a divina vontade. Praticamente todo mundo que chegou no grupo passou pelo São Luís, né? Então são pessoas humildes que fizeram a consagração e que Maria sabe que essas pessoas vão ter mais facilidade, mais humildade para aceitar o livro do céu, para entregar a sua vontade como ela fez. Porque para entregar a vontade, igual Maria fez para Deus, entender que a nossa vontade humana é a causa, né, de todo o mal, tem que ser muito humilde. Tem que se desapegar de tudo, do mundo. Então ela sabe, ela conhece os filhos dela. E ela encaminha já os que ela sabe que vão aceitar. Aí a outra parte aqui ele fala assim, sim, que Maria, que Jesus, ele fala aqui que Jesus, lá no céu, ele continua sendo filho e obedece a Maria. Mas não como uma mãe, como um filho aqui da terra, e ela não dá ordens para ele como uma mãe aqui da terra. Ela intercede por nós. E tudo que ela pede, Jesus não nega. E por que é assim? Porque Maria, ela nunca vai pedir uma coisa que seja contrária à vontade de Deus. Ela possui Deus, ela nunca vai pedir uma coisa para Jesus que não seja da vontade dele. Então a vontade dele sempre está em acordo. Então tudo que ela pede, ele concede. Esses dias passou um vídeo de um padre que morreu, praticamente morreu e teve o juízo, né? Ele compareceu diante de Jesus e ele foi condenado ao inferno. Ele foi condenado porque ele não fazia a sua missão como deveria ser feita. E Maria interveio e pediu para Jesus que deixasse ele voltar, que não condenasse ele ao inferno. E Jesus aceitou. Então, assim, sempre ela vai estar lá intercedendo por nós, por todos os seus filhos, e Jesus sempre vai acatar. Ela tem muitos méritos também diante dele, né? Por causa de todas as dores que ela sofreu, por ela ter sacrificado a vontade dela, ela nunca ter feito a vontade dela, ela tem muitos méritos com Deus. Ela é humilde e sempre conformada à vontade divina. Sim, essa parte aqui. Deus lhe deu o poder e a missão de povoar de santos os tronos vazios que os anjos apóstolos abandonaram e perderam por orgulho. Essa parte aqui também tem um trecho do livro do céu que fala. Minha filha, novembro de 1926. Minha filha, minha mãe celestial foi a primeira que ocupou o primeiro lugar no céu como filha do querer supremo. E como foi a primeira,
tenha em torno dela o lugar para todos os filhos do Fiat Supremo. Então, em torno da Rainha do Céu, vemos tantos lugares vazios que não podem ser ocupados por outros, mas por suas cópias. E como foi ela a primeira da geração de minha vontade, o reino do Fiat também será chamado de Reino de Nossa Senhora. Muito coerente com o que o São Luís fala, ele fala das cópias fiéis de Maria, que Deus queria formar as cópias fiéis. E que ele falou dos lugares vazios que serão povoados. E Jesus também fala no livro do céu, que lá no céu tem tronos vazios que serão povoados por cópias de Maria. E é o que São Luís fala aqui também no livro dele. O desejo de Deus Filho é formar-se e, por assim dizer, encarnar-se todos os dias por meio de sua mãe e seus membros, que Maria formou a cabeça do corpo místico, e o desejo é que ela também forme os membros, os filhos, as cópias de Jesus, as cópias dela que vão formar Jesus, né? Vão como se fosse conceber Jesus. Ela vai te formar como Maria, com as virtudes dela, para que a gente possa formar Jesus em nós. Um grande número de homens nasceu nela. Aqui é outro texto que ele fala: é vontade de Deus Espírito Santo que nela e por ela se formem os eleitos. A parte mais importante que ele fala nesse trecho para nós, né, para fazer um link com o livro do céu, é no final dessa parte que eu li. A formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo lhe está reservada, pois só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Então, São Luís já estava prevendo aqui os filhos da divina vontade, os santos que Jesus fala no livro do céu, a santidade que ele fala tanto, que é superior a todas as santidades, que é a santidade de viver o dom da divina vontade, de, assim como Maria, entregar sua vontade, amarrá-la ao trono de Deus, que viria no fim dos tempos, é agora, que São Luís falou. Ele deixou bem claro os filhos da divina vontade. Por isso que os filhos da divina vontade passam pelo tratado e depois são conduzidos para a divina vontade. É incrível como Maria nos mostra o caminho para chegar na divina vontade. Todo mundo que está aqui, que está ouvindo, pode contar seu testemunho. Como conheceu a divina vontade? Eu conheci muito, muito por acaso. É uma coisa que a gente não procura. Para mim, chegou na minha mão. Chegou na minha mão. E eu estava fazendo a consagração. Eu ainda não tinha terminado a consagração, porque foi interrompido por causa da pandemia, a formação na igreja. Depois eu terminei sozinha, vendo vídeos no YouTube. E Maria me mostrou, me colocou na minha frente, nos meus olhos, a divina vontade. Então é muito, muito claro esse trecho que o São Luís fala. A formação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo. São os filhos da divina vontade. Que é o que Jesus deixa bem claro no livro do céu. Que a santidade dos fins dos tempos, a santidade de viver o dom da divina vontade, é diferente de todas as santidades, que é a santidade de Maria. Ela que vai formar esses santos, que vai formar os filhos da divina vontade, vão ser cópias de Maria, das virtudes dela, da humildade, da fé, da esperança que ela tinha. Então, é isso. Amanhã eu vou ler o artigo 2º
as consequências da necessidade da devoção à Virgem Maria. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.